Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, Antigo Testamento. Você pode ir em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios. Vai passando um pouquinho. Depois de Deuteronômio você vai encontrar com Juízes. Depois de Juízes você vai encontrar Samuel. E indo um pouco à frente, Reis. Tá bom? Segunda Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Segundo Reis, em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, tá? Quem encontrou, diga amém. Então acompanhe comigo, é uma história conhecida, mas Deus tem coisa nova para te ensinar nesse texto, tá bom? Versículo 1 do capítulo 4 de 2 Reis. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Versículo 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado das vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Versículo 4. Depois entre em casa com os seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Versículo 5. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, conforme o profeta orientou, e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Versículo 7 e último. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Eu sei que você já ouviu talvez centenas de vezes essa história, mas enquanto eu leio aqui, o Espírito Santo vai me ensinando assim tantas coisas além do que já tem aqui. Mas eu vejo nesse texto, primeiro, ela indo buscar orientação no homem de Deus, de uma referência. Eu vejo que depois que eu vejo ela obedecendo. Escuta isso. Tudo que eu estou vendo nesse texto, as pessoas têm muita dificuldade de fazer. Talvez você entendeu essa história, você já ouviu algum pregador, certamente que sim, pregar sobre isso. E aí o teu cérebro ele começa a falar: eu já sei. Igual filho, né? Você está ensinando, eles falam: eu já sei. Sabe nada. Então eu quero dizer para você com muito carinho, como um pai: você não sabe de nada do que esse texto quer dizer. E aí hoje, você abrindo o teu coração nessa fase, porque essa palavra você já ouviu antes, mas ela está vindo numa nova fase na sua vida. Então nesta fase você precisa aprender o que Deus vai te ensinar aqui hoje. Amém? E aí eu vejo aqui ela indo buscar orientação numa fase difícil, ela obedecendo exatamente o que ele falou. Vai lá, pega vasilhas, entra para dentro da casa, fecha a porta, você e seus filhos. Eu ensino isso aqui a vocês o tempo todo. É você e a sua família. E aí ela ele manda, vai lá, bota o azeite, tudo mais, tal. E o mais interessante aqui é que depois que ela faz tudo que o homem de Deus orienta, ela volta para dar feedback. Porque eu passo muito por isso. Eu oriento a pessoa, dou a orientação, a pessoa some
pela vida, some, eu não sei se botou em prática, se botou, se não botou, se fez, se foi, se não foi, e se foi, tudo bem. Às vezes a pessoa bota em prática. Eu fico só de espectador olhando, o espectador com S, que a irmã ensinou para nós hoje aqui. Espectador que não está esperando, está só espectador, só olhando. Está na hora do remédio aí, hein? Eita glória, mano, tem que lembrar, né? Aí o que eu quero que você entenda? Olha aqui, vai pegando essa chave para a tua vida. Ela vai, cumpre tudo bonitinho. Depois que dá certo, que acontece um milagre, ela volta para ele. Ele tem mais orientação para dar. Porque talvez ela estava tão angustiada, às vezes você está numa fase tão angustiada, que alguém te dá uma orientação e você vai lá até faz, mas depois você não sabe qual é o próximo passo. Sim ou não? Então ela volta e fala: olha, eu fiz conforme o Senhor falou. Aí ele, homem de Deus, mentor espiritual, vai lá e diz para ela: agora, olha isso, gente, pega, vende. Aí ele dá uma mentoria, uma consultoria e fala assim: ó, agora eu vou te ensinar. Ela ficou: não, a minha casa está cheia de azeite, agora eu estou cheio, não sei nem o que eu faço de tantas. Eita, quando está paradinho é bom deixar. Isso, vamos lá. Ei, liga o outro aí. Isso. Quando... Vamos lá. Aonde eu estava? Isso. Não mexam no som, tá bom? Quando estiver aqui. E aí, ela vai lá e dá o feedback. E ela viu tanto azeite. E ela não sabia o que fazer com o azeite. E aí o homem de Deus vai lá e dá a chave para ela e diz assim: vende tudo, vende uma parte, paga a dívida e depois ela se torna ali provavelmente uma empresária, porque ela pagou, ainda sobrou, e ela ali talvez começou um comércio, e naquela época azeite era uma coisa muito valorosa, porque usava-se azeite para tudo, para curar feridas, era um remédio, para acender lamparinas, o azeite para unção. O azeite era um produto extremamente útil naquela época, era um produto top na época, né? Era um nicho de mercado muito bom. Então o que eu aprendo com isso? Você vai resolver seus problemas quando você buscar a orientação certa, obedecer, fazer conforme a orientação e depois ainda voltar para dizer: é isso mesmo. Como é no médico? Ele manda você fazer o exame, você faz o exame, depois tem que voltar para ele ver. Olha o que acontece. Vê se eu vou dar uma revelação aqui agora. Quem quer uma revelação, diga amém. Amém. Você vai lá, faz o exame, começa a ler o conteúdo do exame, só que você não é médico, não entende de nada, e vê uma palavrinha que está lá, e você começa a se desesperar, e já começa a chorar, e já começa a sofrer, e ai meu Deus, e cria mais um problema, para depois você chegar no médico e falar: não, isso aqui é normal. Sim ou não? Você tem que voltar. Jesus curou quantos leprosos? 10. Quantos voltaram? Não seja daqueles que não busca e quando busca não dá feedback, não retorna. Senão seus problemas nunca serão resolvidos. Tem gente: pastor, mas e se eu não tenho uma referência para buscar? Tem Deus. Tem gente que vai a Deus pelos problemas, Deus dá orientação, a pessoa começa a ver uma resolução do problema, ela nem agradece a Deus, ela nem volta para pedir mais orientação, ela toca a vida dela de novo. É isso que Deus está falando para mim aqui. Então o que eu quero te ensinar nesta noite pela palavra de Deus? Quer resolver os seus problemas? Vamos seguir a receitinha da Bíblia. Quem está pronto para anotar essa receita, diga amém. Uma das maiores dificuldades encontradas pelas pessoas, tanto em relação à sua vida pessoal, quanto no aspecto profissional, é a falta de habilidade para resolver problemas. Todo ser humano tem dificuldade de resolver problemas. Mas por que isso, pastor? Diga assim: por quê, pastor? Porque na escola não ensinaram a resolver problema. Às vezes nem as professoras sabem resolver os problemas.
As crianças, às vezes, perturbam tanto, né, irmã? A irmã que é professora, dá um fuzuê na sala, né? Ainda mais quando é criança, né? E, às vezes, a professora fica sem saber o que fazer. Tem muita professora com problema psicológico, porque não sabe o que fazer com as questões. Então, o que eu quero que você entenda, não foi ensinado. É por isso que nas igrejas você tem que vir sentar, porque igrejas deveria ser uma escola de Deus na terra. A nossa igreja estabeleceu como uma das visões, dentro da nossa visão espiritual, ministerial, é que esse lugar precisa ser uma escola. Porque tem muita matéria, meus irmãos, que você não aprendeu e não vai ser ensinado. Os nossos filhos não aprendem sobre administrar problema. Então Deus quer te ensinar, porque senão o que vai acontecer? Ao longo da vida, quantos problemas nós temos? Infinitos. Então, se você não aprender, você vai estar sempre reprovado nessa matéria. Tem problema que você tem que não era para ter mais. Tem problema que você passa que já era para você não passar mais. Tem problema que você fica desesperado que já não era mais para você se desesperar. Mas por que isso? Porque ninguém te ensinou, mas pela palavra hoje você vai aprender como é que você lida com os problemas para resolver. Problema foi feito para ser resolvido. Por isso que eu ensinei para vocês aquela regrinha básica sobre o problema. Porque se você olha o problema como um problema, ele vai se estabelecer como um problema. Mas se você olha para o problema como uma situação a ser resolvida, você começa a pensar em possibilidade de resolver. Tem gente que fala assim, eu estou com um problema. Estou com um problema. A pessoa já fala que está com um problema, já fechando, eu estou com um problema, estou com um problema. Ou seja, ela abraça o problema. O que Deus quer te ensinar? Para você resolver seu problema, primeira coisa, pare de olhar o problema como um problema. Olhe como uma situação a ser. Isso vai te ajudar muito. Quando você olhar para uma situação, você fala assim, não, isso aqui é uma situação que eu vou resolver, eu tenho que resolver. Senhor, me dá. Aí você busca Deus. Sabedoria, graça, orientação, discernimento. Aí você vai buscar os atributos espirituais. Quem está entendendo, diga amém. Então é comum nos sentirmos angustiados, impotentes. Muitas coisas ainda acontecem para piorar o problema que você tem. Aprenda uma coisa, saia daqui hoje com maturidade espiritual para entender que toda vez que você entra num problema, ou que você permite que o problema entre na sua vida, ou seja ele feito por pessoas, circunstâncias, situações, você mesmo cavou, ou Satanás tentou te perturbar, toda vez que você for colocado nessa situação, o que vai acontecer? Vai sempre acontecer outras situações paralelamente para piorar a situação. Quem já passou por isso? De você estar com uma situação, acordou naquele dia, o dia mau, e tudo começa a dar errado. Você já sai, o pneu está arriado. Aí você já, trocou o pneu, chega no motoqueiro, passa, bate no seu retrovisor. Então a energia já vai mudando, você já vai começando a ficar atribulado. Então você já começa a ver um dia problemático. Repara bem que quando começa alguma coisa assim, parece que a energia vai atraindo mais ainda, vai mudando a tua energia e aquilo vai uma atrás da outra. Quem já passou por isso, diga, eu passei. 99% já passou por isso. A partir de hoje Deus vai te ensinar como resolve isso. Toda vez que você começa um dia e você vai vendo que aquele dia não está querendo ir bem, você já tem que começar a orar, repreender e falar, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu repreendo toda a ação do inimigo ao redor. Eu não sei o que está acontecendo. Uma vez, eu já contei isso aqui, mas há 7 anos atrás. Então eu vou repetir agora, depois de 7 anos, tá? É nova versão. Vou dar uma nova versão aí. Na série não é assim? É por episódio, né? Temporada. Eu falei na temporada 7 anos atrás. Agora a nova temporada eu vou contar esse fato. Mas é importante para você entender. Eu tive que ir ao centro da Vila Isabel, lá para aquele lado de lá, de ônibus, para buscar uma encomenda para a igreja, um local onde eu fazia parte. E nesse dia, eu acordei, desde os primeiros momentos, os sinais, com angústia, um peso, não estava bem. Aquela, sabe, é normal, né? Fui trabalhar, aí no trabalho recebi a ordem para executar, de buscar lá em Vila Isabel. E ali eu peguei o ônibus, eu entrei no ônibus, e aí aquele sentimento, a sensação de que algo de ruim poderia acontecer.
E aquilo foi me transformando em medo e angústia. E eu cheguei ao ponto de sentar no lugar mais alto do ônibus, porque eu falei assim, se o ônibus bater, eu estou aqui no alto. Aí já comecei a pensar nas possibilidades. E eu comecei a pensar naquilo e de repente o Espírito Santo falou assim, ó, estão aí os sinais. Ninguém, escuta isso, Deus não permite que você passe por nada sem antes ser avisado. Aprenda isso para a tua vida. Em tudo, relacionamento, tudo, amizade, tudo na sua vida, trabalho. Deus é fiel, sim ou não? Então seria uma traição de Deus você ser pego de surpresa. Tudo dá sinais, tudo. Tudo na vida dá sinais. Até o diabo, para agir na vida de alguém, ele precisa avisar. Porque imagine, eu estou aqui, ele vem aqui e me empurra. É assim que funciona? Não. Ele tem que dar sinais, ele dá sonhos, ele vai arrumar um jeito, ele tem que avisar, é lei, o diabo tem que obedecer isso. Então, eu comecei a receber sinais de que aquele dia tinha alguma coisa estranha. É o dia mau. E aprenda isso para você evitar problemas. Problemas que podem ceifar sua vida, problemas que podem te acabar com relacionamentos, amizades, uma série de coisas. E aí, falando de sinais, eu vou provar para você. Quando você vê uma árvore frutífera dando flor, o que você sabe que depois da flor vai vir? O fruto. A flor é o sinal. Quando você vê uma nuvem escura, ou o céu ficando acinzentado, você já começa a ver, vai chover ou está chovendo em algum lugar. Tudo dá sinais, tudo dá sinal. Quando você está com sede, a boca fica seca. Quando você quer ir ao banheiro, tem sinais, sim ou não? Às vezes o sinal vem muito em cima da hora, né? Mas vem sinal, sim ou não? A mulher quando está no seu ciclo, tem sinais, sim ou não? A mulher quando fica grávida, tem sinais, sim ou não? Quando você está com alguma enfermidade no seu corpo, ela dá sinais, sim ou não? Tudo dá sinais. Não tem nada na terra que não dê sinais. Tá, amizade com alguém. Essa pessoa, você compra uma televisão, a pessoa vem... A pessoa está lá conversando com você, tudo bem. Aí você fala, fulano, entra aqui, deixa eu te mostrar a televisão nova que eu comprei. Aí a pessoa estava rindo, estava rindo. Quando você mostra a televisão, o semblante dela cai. Aí joga essa daqui, o sinal da falsidade. Ah, muito bonita, né? Enorme. Não tem o que falar, vai falar alguma coisa. Nossa, muito bonita. Aí quando a pessoa, aí um sinal mais profundo, foi caro. Esse aí é da inveja. Então, tudo dá sinal. Aí você continua. Ah, não, bobinha, eu gastei tanto, paguei em 30 vezes. Aí você abre tua vida para a pessoa. Aí no outro dia, a pessoa vem de novo. Aí você fala, olha, o que eu comprei? Aí quando você vai na casa da pessoa, a pessoa tá cheia de coisa igualzinha a sua lá. Que ela comprou, nem falou nada com você. Se ela tivesse falado, tudo bem, referência. Mas ela não falou não, ela foi lá e comprou igualzinho. Aí você, ah, que bonito. São sinais. Não vou pedir para levantar a mão quem já viu e já passou por isso. Vocês estão entendendo? Então, voltando aqui, eu comecei a me sentir angustiado. E aí eu entro no ônibus, sento no alto. Ali aquela coisa de que em algum momento poderia ser assaltado, em algum momento poderia bater o ônibus. E ali o Espírito Santo falou, você está recebendo sinais. E isso é tão forte que ninguém morre sem antes ser avisado. Porque às vezes nem era para morrer. Já viu alguém que não era para morrer e morreu? Ela foi avisada, mas o Ayrton Senna, se ele conhecesse o mundo espiritual, ele não morreria naquela... Ah, mas era o dia de morrer. Ei, tem gente que morre muito aí antes do tempo. Ayrton Senna, naquele dia, se você pegar as gravações, ele está triste, ele está olhando para o horizonte, ele não está normal. Há quem diga que ele nem queria correr, mas não era para ele correr. Era para ele orar, repreender, mas não conhece o mundo espiritual, vai lá e se coloca no problema. Então Deus está querendo te dar esse discernimento. E aí quando eu entendi isso, porque conheço a palavra, eu comecei a repreender. Olha só, Senhor, não sei o que está acontecendo. Porque eu comecei a entrar no medo normal, o medo humano. Meu Deus, um assalto. E eu fiquei mais esperto, escondi o dinheiro. E eu tomei atitudes humanas.
Quando eu entendi os sinais, porque eu conheço sobre isso, estou ensinando para vocês, eu comecei a repreender e falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu anulo agora toda a ação do inimigo, livra a minha vida, envia os teus anjos e arcanjos de guerra para acampar ao meu redor, e fiz aquela oração de guerra e tal, o ônibus chegava até a balançar. Eita! Fui, olhando, entrei assim na... Peguei meu pacotinho, chegou no West Shopping, desci, ônibus, porque o ônibus não iria até lá, ia para Campo Grande, eu precisava vir para cá, para lá, para o bairro de lá. Como ia para Campo Grande, já estava atrasado, muito em cima da hora. Eu tinha que entregar o material naquele momento. Eu desci no West Shopping. E aí, na hora que a gente quer a van gritando, fulano, não sei o que, não tem a van. Ele some tudinho. E aí, quando eu olho, tinha um grupo de mototáxi. Eu nunca andei nesses negócios. Mas nesse dia, não é sempre assim? Nesse dia só tinha eles. Aí eu fui lá, meu amigo, quanto é, não sei o quê, paguei, coloquei, sentei. Aí eu falei assim, escute aqui, eu vou pegar o capacete, porque hoje não sei lá. Quando eu ameacei botar o capacete, o fedor já... Acho que todo Campo Grande usou aquele capacete, não é possível. Mas estava um fedor, mas pensa num fedor. Mas mesmo assim eu falei, o dia hoje eu vou botar o capacete. Lava com teu sangue esse capacete, Senhor. Lava com sangue esse capacete. Coloquei o capacete, botei a embalagem aqui, grudei em duas asinhas que tem aqui assim, meus irmãos. Ficou até amassada a asa, porque eu segurei e eu falei para o rapaz, pode ir devagar, tranquilo. Eu só não segurei na cintura dele porque eu sou homem, não ia ter... Mas eu segurei ali e fui. Quando chegou aqui na estrada do Tingui, Denis, normal, tinha um quebra-mola. Eu não sei quem ensinou isso na autoescola, mas eles não passam por cima do quebra-mola, eles querem passar pelo cantinho. E ele, o motorista que ia entrar, achou que ele ia passar pelo quebra-mola e dar aquela paradinha, embicou. Ele não desacelerou e bateu na lateral do carro. O motoqueiro voou, literalmente, ele foi cair lá na frente, mas estava de capacete, graças a Deus. E eu caí grudadinho na moto. Geralmente quem está atrás é que voa, né? Mas eu estava tão ligado, irmão. O motoqueiro não estava ligado, mas eu estava ligado. Caí juntinho com a moto. Só arranhei aqui, quebrei o relógio. Estava passando um ônibus, eu entrei no ônibus e vim embora para entregar meu negócio. Cheguei na hora e entreguei o material. O que eu quero que você entenda? Às vezes você está com problemas, porque você não está atento aos sinais. Deus está dando sinais, só que o que você faz? Imagine se eu ficasse apenas angustiado. Ai, estou sentindo um negócio. É igual aquela pessoa que fala, eu tive um sonho terrível. Ai, meu Deus, eu sonhei um negócio horrível. Vai orar, crente. Vai repreender em nome de Jesus. A pessoa fica só. Quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, será que a pessoa não tem o mínimo de discernimento para repreender esse mal? Então eu quero liberar algumas chaves sobre a tua vida. A primeira coisa é ter a consciência de que todos nós temos problemas. Ah, pastor, peraí, eu não entendi. Ah, isso é muito óbvio. Não. A partir do momento que você coloca na sua cabeça, isso é inteligência, porque o evangelho é racional, ele não é irracional. Ah, eu sou de Jesus, eu não quero nem saber. Não, eu sou de Jesus, mas Deus me deu o intelecto para pensar. Então o que eu vejo? Primeira coisa que vai te ajudar, todo mundo tem problemas na vida. Porque o que acontece? Se você não fechar isso na sua cabeça, o que vai acontecer? Presta atenção. O que vai acontecer? Toda vez que vier um problema, porque vai vir, você vai surtar com cada problema. Você vai se desesperar com cada problema. Quando, na verdade, todo mundo tem problemas. Eu, como pastor, misericórdia. Todo dia tem um problema, ou meu ou de alguém para resolver. Ou de meia dúzia, às vezes até mais. Agora imagine é igual o médico. O médico está ali. Chega uma pessoa com corte ao médico. Meu Deus do céu, chama o médico. Não, ele se preparou para saber que as pessoas se machucam. Ele se preparou para saber que as pessoas iam sangrar na frente dele, que iam desmaiar, iam vomitar. É igual um enfermeiro. Quem vai ser enfermeiro, auxiliar de enfermagem, já sabe o que possivelmente vai passar, sim ou não? Então,
o que eu estou te ensinando aqui parece muito óbvio, mas é de Deus para a tua vida que não está sabendo lidar com os teus problemas. Por que você sofre mais do que deveria? Porque você está encarando os seus problemas de maneira carnal, natural. Aí começa a entrar, eu não deveria passar por isso, por que eu estou passando por isso? Aí eu libero uma chave para você fechar esse assunto e eu passar para o segundo. No mundo, mas ele venceu. Ele não diz isso, tá? Vocês vencerão. Ele não diz, mas ele está dizendo, se eu venci, há uma probabilidade muito grande de você vencer. Quem está entendendo, diga amém. Então, a primeira coisa, o texto mostra que o marido da mulher havia morrido. Vocês viram no início ela dizendo, Eliseu perguntou, aqui, olha o versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos, olha só, ela era mulher de um discípulo, tá? Dos profetas, falou com Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia a Deus, temia o Senhor. O cara era crente, e ele era um homem de Deus. Só que tem duas coisas que eu vejo aí, Primeiro, ele temia o Senhor e teve problema. Morreu e a mulher ficou na pindaíba. E ele, tadinho, tinha dívidas. Então, não fique achando que porque você é cristã, que você não pode ter problema e que você até não pode ter uma dívida ou outra, que Deus te dê condições para resolver. Mas você não pode ter aquilo como um problema. Ela partiu para uma solução. É isso que Deus quer ensinar para pessoas aqui. Você está com problema? Está na hora, Deus Pai quer que o filho e a filha fala, eu vou atrás da solução. Essa mulher, ela não ficou dentro de casa chorando e dizendo, meu marido morreu e vão vir buscar o meu filho. Ela teve dois problemas muito sérios. A morte do marido, que era o provedor, e segundo, uma eminência de perder os filhos. Olha que coisa terrível. Mas o que essa mulher fez? Ela foi buscar o quê? A resolução do problema dela. Sabe qual é o problema do cristão? E Deus está falando para você aqui? Você às vezes está com um problema e você senta e vai amargar o problema. Você precisa buscar orientação espiritual. Agora, um conselho pastoral. Não busque se você já tem sua opinião formada. Não busque se você já sabe o que fazer. Não busque se você não está disposto a refazer a sua rota. Não busque se você não quer se livrar do problema. Porque tem gente que busca orientação. Você fala, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí a pessoa fala, tá bom, e continua fazendo a mesma coisa. Então ela não quer se livrar do problema. Aí lá na frente, o que ela vai falar? Porque ela é cristã. A culpa é de Deus. Por que Deus permitiu? Então Deus está falando claramente para mim e para você. Quando você surgiu uma situação, busque orientação, busque instrução, e aí Deus ele vai te dar graça para que você tenha estratégia. Sabe por quê? Problema é uma guerra. E toda guerra só se vence com estratégia. O homem pode ser o melhor lutador do mundo. Está aqui o irmão Diego que sabe disso, né? O lutador top. Mas se ele não tiver uma estratégia de ataque e de defesa, ele toma direto. Tem que ter uma estratégia. Na Bíblia, Moisés, que não era guerreiro, Abraão, que não era guerreiro, precisaram resolver problemas, guerrear, e eles criaram estratégias. Davi era mestre nisso. Sabe o que Davi fazia? Levava o inimigo para um determinado lugar, ele só guerreava em um determinado lugar, onde tinha montes e vales ao redor. Ele, que era um rei muito respeitado, fazia aliança com outros exércitos e falava, fica atrás dos montes, escondido. Se vocês verem que a gente está perdendo, vocês, o cara vai tocar a trombeta e vocês entram de todos os lados massacrando os inimigos. Estratégia. É por isso que, num dado momento, ele fala em Salmos, né? Olhei para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele fala, nessa questão que eu estou vivendo, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele faz uma referência à guerra, porque o socorro dele vinha dos montes. O pessoal vinha pelos montes para guerrear. Nesse momento ele estava numa batalha espiritual e ele falou para Deus, de onde me virá o socorro? O meu socorro nessa guerra vem do Senhor. Não tem exército agora para vir pelos montes para me ajudar no que eu estou passando. Quem está entendendo, diga amém. Tem guerras que você entra que ninguém pode te ajudar.
É só você e Deus. O teu socorro vai vir do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então esse problema que você está passando, essa situação para você que está querendo te impedir de acertar o alvo, esse culto é para te ensinar a acertar o alvo. É para te ensinar a ter um propósito. Que é o melhor propósito para a tua vida? Saber lidar com os seus problemas. E aí eu passo para o segundo ponto. Olha o que diz aqui. Devemos buscar a Deus para resolver nossos problemas. Sabe o que acontece? Toda vez que você está com um problema, você quer resolver o seu problema. O que você fala? Eu vou ter que resolver esse problema. Eu vou resolver esse problema. Deus está te ensinando. Olha o que essa mulher fez. Ela foi em busca de um homem de Deus, ou seja, que representava Deus na terra, e foi buscar a Deus. Ana estava com um problema. Ela foi ao templo para buscar orientação, oração, para falar com Deus, e um homem de Deus entra na cena e libera uma palavra. Deus levanta líderes com sabedoria, discernimento, cheios de atributos espirituais, para orientar o povo no que fazer. E é lamentável que nos últimos tempos as pessoas estão tão perdidas que elas acabam ou não buscam orientação, ou quando buscam, no final elas fazem o que elas querem. Então isso só vai aumentar os problemas. Então, em nome de Jesus, nessa noite, se você quer resolver seus problemas, primeiro, comece a buscar a Deus, entender que tem problema, que todo mundo tem. Segundo, buscar a Deus para resolver. E buscar a Deus implica em você buscar mentoria espiritual também. Olha o que diz aqui, ó. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas foi a Eliseu e falou: profeta Eliseu, você é um homem de Deus. Ou seja, toda vez que uma mulher ia a um homem de Deus, ou um homem, e buscava um homem de Deus, uma orientação, reconhecendo o que acontecia, aquela mulher tinha um problema sanado. Você lembra daquela mulher também que viu um profeta, o irmão Carlos até falou dele hoje, Sunamita, né? Viu o profeta passar, ela falou: ali vai um homem de Deus, vamos ajudar, vamos fazer isso, isso e isso. E aí, através daquele relacionamento, através aquele contato, Deus, além de dar um filho a ela, quando o filho dela veio a falecer, o profeta também foi usado para resolver essa questão. Então, o que eu aprendo aqui? Entregar a Deus em primeiro lugar os nossos problemas. É o primeiro passo para a solução dos problemas. Olha o que diz aqui, anote aí Filipenses 4:6, coloca na tela. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, olha que chave poderosa, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Gente, isso aqui tem uma chave poderosa. Olha isso aqui. Deus está falando com pessoas aqui que estão passando por problemas e que você talvez está tentando recorrer a A, a B, está tentando resolver sozinho ou sozinha, e Deus está dizendo assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, fique em paz, fica tranquilo. Antes, o que você tem que fazer? A palavra antes, ou seja, antes de tudo, as vossas petições, o que você precisa, o que você está pedindo, sejam em tudo o que você precisa, conhecidas diante de quem? De quem? De Deus. Aqui vai a chave: oração e... Você sabe que existe uma diferença entre oração, súplica e clamor. Às vezes você está com um problema e você está só orando. Deus está dizendo para você aqui hoje: você está com um problema e você está só orando. Não vai resolver o problema. Pastor, mas eu estou orando. A Bíblia fala muito claro desses 3 tipos de oração. A oração, que é o básico, que é o que é orar? Repete comigo assim: oração é conversar com Deus. Na verdade, gente, a oração é aquele bate-papo que você fala com Deus no carro, na cozinha. Viu a irmã falando aqui que lavando louça, limpando a casa e falando com Deus. Essa é a verdadeira oração. Essa aqui que a gente faz aqui, meu Deus, e tal, isso é oração intercessória. Eu estou intercedendo pelo povo, prospera o teu povo. É uma oração, ela não é uma conversa. A oração é conversação. É você bater papo com Deus. Olha que isso aí é muito bom. Por quê? Porque Deus não exige espiritualidade de ninguém para falar com Ele. Deus não fala assim, ó, orar é você, Ele dá até regra, né? Entra para o teu quarto, lugar mais tranquilo. Entra para o teu quarto e ora, que teu pai, que vem em secreto, vai te recompensar. Vai lá conversar com ele lá. Aí tem gente que fala: meu Deus e meu pai,
Pai, na tua presença, Altíssimo. Aí muda a voz, muda tudo. Faz a oração do bode, né? Deus, aleluia. Ele não quer isso, ele quer que você fale com ele. Agora, tá com problema? Súplica. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, vê essa causa aqui para mim, Senhor. Olha a diferença de você conversar com ele e você falar, olha, vê isso aqui para mim. Você vai ver na Bíblia vários homens e mulheres de Deus. O que Ana fez, que trouxe a resposta para Ana, Deus está trazendo aqui, foi uma súplica. Ela ficou... Aí o profeta achou que ela estava até bêbada. Ana não orava em casa? Orava. Estava sendo atendida? Não. Quando ela foi suplicar lá no templo, o profeta vai e libera uma palavra sobre a vida dela. Quem crê que eu posso liberar uma palavra e mudar a tua sorte hoje, diga amém. Em nome de Jesus. Então vamos lá. E aí, pela oração e súplica com... Vamos ler no 3, as 3 últimas palavras, né? Ação de graças. 3, né? 3 palavras. Vamos lá então. 1, 2, 3. Ação de graças. Isso aqui é uma chave para resolver problema. Fala assim, pastor, me explica. Você vai orar e suplicar. Senhor, por favor, me ajuda. Eu não estou conseguindo resolver essa questão. Me ajuda, tem misericórdia. Aí você pede perdão. Porque na súplica, na oração, você fala, Senhor, muito obrigado pelo dia. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Blá, blá, blá. Aquela conversinha que você às vezes tem com Deus, né? Na súplica, não. O teu tom muda. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não retires de mim o teu espírito. Aí você já começa, Senhor, vê onde eu estou errando, me mostra onde eu estou errando. Você já começa a mudar o ritmo, né? Isso é súplica. Isso aí move o mundo espiritual. Aí ele dá uma chave. Agradeça. Quem entendeu, diga amém. Está com problema? Agradeça. Pastor, como é que eu vou agradecer? Em tudo dai graças. Quando você começa, o diabo está assim, ó, opressão, oprimindo. Você está com problema, está vendo aí? Você é isso, você é aquilo, você não presta, nada para você dar certo. Aí ele começa a te encher de problema, criar situações, aí manda alguém da família perturbar, e manda a criança, manda não sei quem, manda... E começa. Aí o que você faz? Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda. Eu não sei o que fazer, mas eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Aí o Satanás, não reconhece, não agradece não, porque eu quero que você reclame. Não. Ele começa a perder forças. Quem está entendendo, diga bem. Quando você fala, Senhor, eu te agradeço. Hoje eu estou com essa situação aqui, mas eu sei que o Senhor é comigo. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor me trouxe até aqui. Eu vim até aqui, o Senhor me ajudou e por isso eu preciso me alegrar. A tua palavra diz que é a tua alegria, a alegria do Senhor é a minha força. Então me dá a tua alegria, me dá a tua força, Deus. Irmão, não tem problema, não tem diabo que fique nas tuas costas. Porque o problema, você sabe, né? Pode ser permissão de Deus, mas pode ser o inimigo fazendo com que você murmure. Às vezes o diabo não quer nem incorporar ninguém. Ele só quer que você murmure. Ele só quer que você reclame. Ele só quer que você olhe para os problemas. Por isso que está aí, gente. Antigamente, alguém morria ou acontecia alguma coisa. Você, quando ia saber, já tinha acontecido. Hoje em dia, não. Aconteceu alguma coisa lá em Israel. 1 minuto depois você já está na tua tela. Então o diabo conseguiu. Não estou dizendo que a internet é do diabo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nesse jogo ele sabe jogar. Ele é milenar. Ele tem sabedoria milenar. Ele usa essa questão para botar problema na cabeça dos outros o tempo todo. Jojo todinho se separou. Aí está brigando com o marido. Aí você vai entrar no problema da Jojo todinho. Eu acho que ainda comenta. Eu acho que ele está certo. Não sei quem ganhou o prêmio do BBB. Aí você não concordou. Eu não concordo porque eu acho injusto, porque ele tretou na casa. Ele bota uma porção de problema para você viver o problema dos outros. Você sabia que você tem apenas 10% dos 100% dos problemas que você tem? Pastor, que mistério é esse? Mais da metade dos problemas que você vive, se preocupa, não é seu, não são seus.
No governo, Lula ganhou. Ai, Deus do céu, olha aí, eu sabia. Ele vai dar ruim agora. O combustível vai aumentar. O comunismo. Tu vira até cientista político. Tem que agradecer a Deus que você foi formado em ciência política. Graças a Deus, você se torna um grande cientista político. Que bom que o Lula te ajudou. Se formou em ciências políticas. Que agora tu entende política. Tu sabe calcular nem o salário, quer calcular a economia do país, rapaz. Te orienta. Ou seja, quer parar de ter problema? Comece a focar em Deus. Terceiro, Deus quer usar o que temos para a solução dos nossos problemas. Essa parte aqui é que é top. Eu já falei, eu preciso repetir até que você aprenda. É igual pai e filho. Nossa relação aqui é de pai espiritual para filho espiritual. Eu vou falar até ficar velhinho. Enquanto tu não ouvir, você vai ouvir eu falando. Olha aqui. Deus quer usar... Repete assim comigo. Fala igual a irmã Vanessa de manhã, né? Com titio Ney. A solução dos meus problemas estão comigo. Você está pensando assim, o cérebro não consegue nem pensar nisso. Vou repetir. O relógio se autoconserta com comandos que o relojoeiro sabe. O celular se autoconserta. O computador tem um esquema, agora tem muito mais, né? Mas o computador, antigamente, na minha época, 1910, o computador tinha um negócio que você voltava como era o nome disso? Restauração do sistema. Tu fez uma besteira aqui agora, você consegue ir lá nas configurações e voltar e clicar em algo, fazer alguns comandos lá e ele restaura tudo de novo. Entendeu? Você sabe que até o que joga na lixeira tem gente que consegue recuperar, sim ou não? HD, que é um HD externo, é um negócio para dar problema, meus irmãos. Qualquer coisinha ele dá problema. Aí ele não consegue conectar, você não consegue ler o que está lá dentro. Já aconteceu isso comigo. Tem pessoas especialistas e vão lá, dão os comandos necessários, faz o programa necessário, ou o software, e vai lá e restaura tudo. Já viu a polícia? O povo joga lá fora as mensagens, eles vão lá com um programa e recupera. Quem já viu isso, diga amém. Responde para mim, se um ser humano limitado consegue criar aparelhos que se autoconsertam, que resolvem os seus próprios problemas, basta ter alguém com conhecimento para fazer. Uma vez o celular da minha esposa, da pastora, ele apagou por completo. Ele apareceu uma mensagem doida lá e apagou a tela com 80% de carga. E aí, doutor Google, não é verdade? Como fazer? Já tem 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas já passaram pela mesma situação. Foi lá. A gente apertou a tecla de volume para baixo, a tecla que liga por não sei quantos segundos, e mais não sei o quê, consertou. Voltou. Milagre! Dentro do celular. O meu carro, os vidros não estavam querendo subir automaticamente, só de toque em toque. Aí eu falei, meu Deus do céu, já vão arrancar um dinheiro para consertar. Aí fui num homem honesto, que quando você planta, você colhe. Cheguei lá, o rapaz foi lá, falou, qual o problema? Eu falei, você aperta aqui e ele está descendo só assim, ele não aperta e sobe de uma vez. Aí ele falou, tá. Foi lá, segurou os botões 10 segundos para baixo, 10 segundos para cima e voltou ao normal. Tudo tem conserto de dentro para fora. Você acha que o teu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que deu essa sabedoria para o homem, criou você? Tu é a melhor criação que Deus fez. Ele criou tudo e falou, e viu Deus que era bom. Quando ele criou o homem, ele disse o quê? É muito bom. Tudo. Deus está dizendo para você, o problema que você está passando, a solução já está com você. Só que você está se desesperando, só que você está se preocupando ansiosamente. O que é ansiedade? Excesso de futuro.
Você já está pensando lá no futuro. O futuro só pertence a Deus, não pertence a você. E você já está se preocupando com o futuro e deixando de fazer, dar o comando. Quem está entendendo, diga amém. Deus está te dando um comando aqui agora. Ei, é problema financeiro? Gente, eu quase não vou em Campo Grande. E quando eu vou, eu passo mal. Passo mal. Primeiro pelo tumulto que tem lá, né? E depois porque eu olho para o que está acontecendo e parece que eu estou ficando doido. Antigamente, se tiver alguém aqui, levanta a mão, eu quero te abraçar no final do culto. As pessoas vendiam, a Nina não vai entender, eu vou falar em mistério para a Nina não sabe disso que eu vou falar agora. Só a galera raiz vai saber. Aquela pessoa que vendia bijuteria em casa e levava naquele negócio de veludo vermelho ou preto, quem lembra? Não tem? Ainda tem, né? Mas antigamente era a forma das mulheres ganhar um dinheirinho, né? A gente não tinha acesso àquelas bijuterias caríssimas, muito top, né? Que elas compravam a 10 centavos e vendiam por 10 reais. Estou brincando. Mas elas faziam para ganhar o dinheirinho, sim ou não? Meus irmãos, antigamente a gente não sabia nem onde era a fonte. Ia fazer uma festa para o seu filho, para a sua filha, para economizar. Aí você resolvia, você mesmo montar a festa. Em Campo Grande não tinha uma loja. Você tinha que ir em Madu. Sim ou não? Para ganhar dinheiro, você tinha que ir na cidade, no Mercado do Saara. O Saara, quem lembra do Saara? Nina, você lembra do Saara, Nina? A Nina nunca foi no calçadão de Campo Grande, aleluia, Senhor. Oh, Deus. Mercadão do Saara, sei lá, aquele troço lá. Você sabe que está falindo lá, não sabe? Diga assim, por quê? Para ganhar dinheiro, você tinha que ir na cidade, pegar coisa barata para vender. Ou como a irmã Lena fazia. Onde é que a irmã buscava aquelas cortinas que a irmã vendia? O olho da cara, onde era? Fala para nós aqui. Onde era? Ibitinga. Olha aí, nós não sabemos nem onde é Ibitinga. E quanto era um negócio que a irmã vendia? 50 mil reais. Fala. Esquece. Ela ia lá em Ibitinga. Onde é isso? Interior de São Paulo. A irmã ia para dentro do mato lá, comprava, trazia e vendia para todo mundo. Aqueles catálogos com aquelas cortinas, vinho, com babado. Ela vendia isso tudo, fazia sucesso. Desculpa te informar. Não precisa mais ir em Bitinga. Você vai em Campo Grande agora, tem loja de bijuteria, meu irmão. Tudo quanto é esquina. Tudo que tinha no mercado do Saara para fazer a festa do teu filho, da tua filha, para a criança perturbar na tua casa, tu vai lá no sonho da festa. Ou então você pode ir numa que tem do lado da Marisa, que aquilo é um mundo de coisa maravilhosa. Tudo coisa barata. Está com problema financeiro? Dá uma rodada em Campo Grande ou vai em um outro lugar, você vai ver meios de você ganhar dinheiro. Então, às vezes, o seu problema financeiro não é culpa de Deus. Você tem talento. Deus está trazendo aqui. Antigamente, para você fazer um artesanato, irmão, era... esse aqui a Lina não conhece. Gesso. Tudo feito de gesso e pintado com gessos. Era a letrinha do nome do seu filho. Coisa de pobre, né? Aquela fita. Nós era muito, muito, muito derrotado. E aquele negócio todo. Mas teve gente que ganhou dinheiro fazendo gesso. Hoje em dia, você tem fornecedor em Campo Grande. Tudo que você quiser vender hoje, você encontra em Campo Grande para revender. Eu comprei uma máquina de cortar cabelo. Paguei 50 reais. Fui no chinês, 25. A mesma máquina. Eu vou comprar e vou revender por 50. Vocês estão entendendo isso? Isso eu estou falando da parte financeira. E aí eu quero fechar dizendo para você, é só você ver em qual área você está tendo problema e ver que ao seu redor e dentro de você, quem trabalha com artesanato, meus irmãos, o que tem de loja
com coisa de artesanato, agora, fita, e tudo coisas baratas. Dá para você fazer o que você quiser. A pessoa que trabalha com artesanato, que tem habilidade, talento. Ah, mas eu não sei vender. Bota no Facebook, bota no Instagram. Não precisa nem botar a sua cara para não espantar os clientes. Bota a sua foto do produto. Vocês estão entendendo isso? Sabe o que eu vejo? Deus, nessa última geração, está dando oportunidade para todo mundo resolver os seus problemas. Mas a gente faz o quê? Cuida da vida dos outros, fica olhando a vida dos outros no Facebook, a gente fica resolvendo situações dos outros, quer ajudar todo mundo e não para pensar no que você pode fazer. É isso que Deus está querendo dizer. Quer resolver seus problemas? Comece a parar e pensar. Essa mulher, ela foi direto e falou, eu estou com um problema nessa área. A área dela era financeira e familiar, porque ela ia perder os filhos. Ela foi direto no problema. Ela não ficou, olha a atitude dessa mulher. Meu Deus, vão levar meus filhos, meu Deus. Aí ela foi no Facebook e botou, vão roubar meus filhos. Não. Ela, tá entendendo o mistério? Ela foi no homem de Deus e olha, isso, assim. Acabou. Além de resolver o problema, sabe o que Deus fez? Tornou ela uma grande empresária. Vai ler o texto e vai ver que foi isso. Em nome de Jesus, eu quero fechar dizendo uma coisa para você. Você não veio aqui em vão. Eu não sei qual é o problema ou as dificuldades que você está passando. Eu dei aqui o exemplo da questão financeira. Mas existem outras áreas. A sua vida tem 12 áreas. É com o filho, é com a filha, é com o marido, com a esposa. Não sei qual é a área. Você precisa entender que todo mundo passa. Segundo, você vai a Deus buscar. Terceiro, você vai fazer a sua parte. Repete comigo. Existe a parte. De novo. Existe a parte de Deus. Que todo mundo quer que Ele faça. Agora repete comigo. Existe também a minha parte. Por que algumas pessoas não recebem de Deus? Porque a pessoa fica orando pedindo, Deus, faz isso, Deus. Você não está vendo que eu estou com problema, Deus? Faz em nome de Jesus. Mas tudo é assim, ó. É troca. Literalmente é uma troca. Mas não é uma troca pejorativa. Quando você dá a semente na terra, ela te devolve o fruto. É troca natural. Quando você planta a água, você molha a planta com água, ela vai te dar o quê? Ela vai ficar mais viçosa, ela vai cumprir o propósito dela. Tudo é isso. Por que só com Deus que o crente quer que Deus faça e resolva todos os seus problemas? Deus está dizendo aqui, já a solução eu já dei dentro de você. Agora você precisa clamar a mim, me buscar e não focar. Tudo que você foca aumenta. Tudo que você foca, você atrai. Se você foca no problema, o problema vai crescer. Se você foca na solução, a solução vai crescer. Quem está entendendo, diga amém. Tem pessoas que insistem em focar no problema. E aí eu digo para você, nem Deus vai te ajudar. Não é porque Ele não pode, não é porque Ele não é poderoso. É porque você está impedindo a ação de Deus. Porque o anjo está vindo. Lembra de Daniel? Olha o que Deus está trazendo aqui. Daniel colocou diante de Deus uma situação. O anjo veio, já tem uma batalha espiritual para o anjo vir trazer a tua resposta. Deus está dizendo isso aqui para mim. Já há um impedimento no mundo espiritual. Quando o anjo chega na tua casa para entregar a bênção, chegou o anjo para entregar a bênção a Daniel. Está Daniel no Facebook, está Daniel no Instagram, está Daniel vendo a novela, está Daniel curtindo, está Daniel desligado. O anjo voltaria com a bênção. Como dar a bênção para alguém que não está preparado para receber? Daniel estava na posição, orando 3 vezes ao dia. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. E aí eu fecho dizendo que Deus, Ele age. Deus age na proporção da sua fé. Deus, Ele quer. Essa mensagem que você ouviu hoje era o que você precisava. Não é o que você queria, era o que você precisava. Todos os problemas que você tem, eu te garanto, a solução está dentro de você. Quando meu filho nasceu, até o meu filho nascer, eu tinha um tipo de vida.
vivia na escassez, com muita dificuldade, muito difícil. Quando meu filho nasceu, e isso aconteceu com muitos pais e mães aqui, a gente começou a ver possibilidade de se virar, literalmente, no bom sentido, para dar um sustento, para melhorar a situação, porque sabia que coisas viriam. Fala a verdade, a gente não encontrou, e hoje eles estão aí, graças a Deus, crescidos. A solução já estava dentro de mim. Eu só fiz, sabe o que? Eu fiquei um mês dentro do quarto, bastante horas, vendo todos os projetos, todas as ideias, tudo que eu tinha, vendo e revendo e orando e pedindo a Deus e buscando orientação e olhando para aquela montoeira de ideias, de projetos e tudo mais, até que uma mulher de Deus vai lá e fala: ó, faz isso aqui assim, 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 assim. Minha mentora, eu quero confessar, e não sou eu o mentor, ela é a minha mentora. E aí a minha esposa falou: isso aqui é assim, assim, assim. Você acredita que eu fiz aquilo ali e o negócio melhorou a 100 por 1? Deus quer liberar para a tua vida hoje uma palavra de sabedoria, uma palavra de administração da sua vida e dos seus problemas. Basta você receber a orientação de um homem de Deus, uma instrução. O símbolo desse culto é uma bússola. Todo domingo à noite você vem nesse lugar para que Deus possa colocar na tua mão uma bússola para você caminhar. E aí eu quero que você segure o seu pedido de oração. Se tem alguém que não tem o pedido de oração, peça que as obreiras diaconisas vão entregar aí. Só um minutinho. Isso. Nós vamos orar agora pelos seus propósitos que estão nesse papel. Se você ainda não preencheu, segure o papel que ela vai distribuir. Cadê o... Isso. Se Jesus voltar, os diáconos estão dormindo aí com seu papel, né? E aí nós vamos orar agora. Você tem noção? Todo domingo à noite você orar por áreas da sua vida. Você orar por áreas da sua vida. Isso, irmão Seide. Se alguém precisa do papel, levanta. Aí, ó, tem aí, ó. Aí, ó. Leva aí, todo domingo à noite nós oramos por essas áreas, tá bom? Hoje você só acompanha e a partir do domingo você traz isso preenchido com os seus pedidos de oração, com as suas causas, e o Senhor, todo domingo a gente vai orar, vai interceder para que o Senhor veja cada causa sua. Feche seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos pela instrução da tua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos instruído neste lugar. Não há apenas uma palavra de motivação, mas uma palavra de ativação e orientação para a vida. Por isso agora, Senhor, eu quero colocar a vida espiritual do teu povo diante do Senhor. Que Deus, o Senhor venha nos ajudar a ter mais intimidade contigo, ter comunhão contigo, crescimento na tua palavra, e que a cada dia nós venhamos a nos separar deste mundo para viver no teu reino, na tua obra, para que os nossos sonhos e planos sejam realizados. Pai, eu quero colocar agora cada família diante do teu altar, cada família aqui representada, também na live, que haja comunhão nesta casa, que haja paz, que haja harmonia, que haja libertação e, acima de tudo, que haja salvação nesta casa. Abençoa os lares da tua igreja, Pai. Abençoa repreendendo todo o mal. Se há espíritos contrários à tua palavra que estão encontrando brecha nessas famílias, que o teu Espírito Santo venha mostrá-los para que eles venham repreender na autoridade do nome de Jesus todo mal. Como autoridade eu já ministro uma palavra sobre as famílias da tua igreja, repreendendo toda ação do inimigo e liberando essas famílias para prosperar. Pai, agora eu quero colocar a vida conjugal diante do Senhor, do teu povo. Pai, em nome de Jesus, que haja amor, que haja entendimento, que haja fidelidade, compreensão e respeito entre os casais. Repreende todo espírito de separação, todo espírito que quer a infelicidade desta pessoa no individual, mas acaba destruindo a vida dos dois. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Queremos colocar diante do Senhor agora o relacionamento de pais e filhos, que haja temor de Deus no coração dos filhos, que haja o sentimento de obediência no coração do filho e da filha, e que os filhos e as filhas honrem seus pais. Nós não aceitamos espírito de rebeldia, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e queremos pedir, Pai,
toma o futuro dos nossos filhos nas tuas mãos, guia-os pelo caminho da verdade, dê a eles oportunidades, Senhor, que nós não tivemos. Quero colocar também agora a vida social do teu povo. Abre portas de estudos, abre porta de emprego, Senhor. Quem está trabalhando, que tenha promoção, e te agradecemos porque o Senhor tem feito isso nesse lugar. Pessoas estão sendo promovidas, pessoas estão tendo empregos. Que haja também um crescimento profissional. Coloca no coração dessa pessoa para crescer profissionalmente, e que essa pessoa venha conquistar o emprego, a oportunidade que ela precisa. Colocamos agora, Senhor, na área sentimental, aquela pessoa que precisa de um relacionamento, dê a ela a oportunidade de ter um namoro, dê a ela a oportunidade de ser noivo ou noiva, e que chegue ao casamento, e que este casamento seja abençoado pelo Senhor. Cuida da vida sentimental desta moça e deste rapaz, ajuda-os, Senhor, em nome de Jesus. E queremos também, para finalizar, te pedir pela vida financeira do teu povo, que o Senhor realize e dê sonhos para eles, projetos, que eles tenham meta na vida, que eles tenham objetivos, e que eles prosperem na área financeira. Pai, dá sonhos para eles, Senhor, para que eles venham abrir, ter o próprio negócio, que eles possam crescer financeiramente, que eles venham conquistar múltiplas fontes de renda. É o que nós queremos e declaramos. E agora eu quero entregar a saúde do teu povo nas tuas mãos, física e emocional. Enfermidades diversas, Senhor, cuida da saúde do teu povo, dê a eles sabedoria na alimentação, que o teu Espírito nos incomode todas as vezes que a gente comer coisa que não é bom para o nosso corpo. Tira o desejo de comer coisas ruins de nós, para que a nossa saúde seja preservada. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade hereditária que vem passando de geração em geração. Nós não aceitamos, Senhor. O que é do Senhor na nossa vida nós aceitamos, mas o que não provém do Senhor nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E ser também com a alma dessas pessoas. Há pessoas que estão doentes na alma, mas eu declaro e eu ministro a cura na área física, emocional e cura na alma. Então eu os abençoo debaixo da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem recebe, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela palavra dele, pela orientação e pela instrução do Espírito Santo. Estende a sua mão para receber a bênção apostólica, para que você tenha uma semana abençoada. Coloque em prática estes ensinamentos, e o Senhor vai te ensinar a viver com sabedoria na terra. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Que estas bênçãos maravilhosas e poderosas contidas na palavra de Deus sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, não somente no dia de hoje, mas que estas bênçãos te acompanhem e acompanhem a tua família por toda a tua vida. E quem recebe, diga amém.